Abra a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Eu quero aqui, com a direção de Deus, iniciar no versículo de número 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, e que assim glorifiquem a Deus no dia da visitação. Diga graças a Deus. Algo me chama a atenção quando Pedro, em um dos seus discursos aos cristãos, aos irmãos da fé, Pedro está orientando-os a ter exemplo de vida. Tanto é que Pedro disse assim: olha, irmãos, vocês precisam manter um exemplar, ou ser um exemplo no procedimento, ou nas atitudes, ou nas condutas, que é a mesma coisa, principalmente onde? No meio dos gentios. Nós sabemos que outrora, eu e você, éramos gentios, pertencentes a esta classe, porque gentios são aqueles que ainda não conhecem a Deus, não se entregaram ao Senhor Jesus, como nós já fizemos. Então Pedro está pregando para os crentes, como a mensagem de hoje está sendo direcionada para mim e para você, e de uma forma até como admoestação, chamando a atenção, exortando os seus ouvintes a serem exemplos, principalmente no meio daqueles que não são ou que não pertencem a quem? A Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós até estamos na igreja, dizemos pertencer a um Deus, dizemos servir a um Jesus, mas os nossos procedimentos não são coerentes com a palavra, principalmente não só entre os cristãos, mas como Pedro orienta, no meio daqueles que não são. Por quê? Porque às vezes nós que estamos na igreja e que dizemos ser crentes, estamos sendo mau exemplos para aqueles que não servem a Deus. E como é que nós mostraremos que somos diferentes se as nossas atitudes são o quê? São iguais àquelas que as pessoas lá de fora praticam e exercem. Malaquias disse que tem que haver uma diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. Eu tenho falado isso com vocês de uma forma constante até, porque o cristão, ele não pode ser igual ao povo do mundo, nós temos que ser diferente. Inclusive, Paulo orienta na carta de Roma, no capítulo 8, versículo 19, Paulo fala assim: olha, há uma ardente expectação da criatura, que espera a manifestação dos filhos de Deus. Criatura é aqueles que ainda não servem. Você pode ver que ele fala de criatura e fala dos filhos. São duas classes, entenda assim, completamente diferentes. O que as pessoas lá de fora esperam em nós? Esperam ver em nós uma grande diferença daqueles que não servem a Deus. Geralmente acontece muito isso, quando às vezes a pessoa que é de Deus
escorrega ou comete algo errado. Geralmente aqueles que não são da fé, eles olham para nós e falam o quê? Mas você não é crente? Outros chegam até a ser de uma forma mais, como eu posso dizer, uma forma mais dura, e falam assim: ó, eu vou contar para o seu pastor o que você está fazendo. Você já ouviu isso? Já vivenciou isso? Sim ou não? É o que Paulo está falando. É o que Paulo está dizendo, que a criatura espera essa manifestação dos filhos de Deus. Agora, irmãos, qual manifestação nós temos mostrado? Ou que exemplo nós temos dado no meio dos gentios? É lógico que hoje o culto é voltado para a família. E existem muitos gentios que pertencem à nossa família e que às vezes, por causa do nosso mau exemplo e do nosso mau testemunho, eles nunca vão querer vir para a igreja, eles nunca vão querer entregar a esse Jesus. Por quê? Por causa do nosso mau testemunho. E é justamente isto que você precisa entender. É justamente isto que você precisa trazer para si e rever os seus conceitos. Porque às vezes lá dentro da sua casa você não tem sido exemplo. Às vezes para os seus filhos você não é exemplo, para o teu esposo você não é exemplo, para a tua esposa você não é exemplo, para a tua família você não é exemplo. Eu tenho pessoas próximas a mim, que também professam a fé, mas que não são exemplos de pessoas de Deus, estão na igreja. Tem pessoas que até pregam, mas não são exemplo. Será que não está acontecendo isso com você? Será que isso não está acontecendo dentro da sua casa? Porque, irmãos, ser de Deus e ser exemplo dentro de uma igreja, isso é muito fácil e simples. Agora eu quero ver ser exemplo dentro da nossa casa, porque ninguém melhor para nos conhecer depois de Deus do que aqueles que moram conosco. Se eu perguntasse para a sua família, para aqueles que moram debaixo do seu mesmo teto, como é fulano lá dentro da casa? Como é ciclano lá na sua casa? Como Beltrano é? Como ele é? Como ela é? Será o que é que eles falariam? Será o que é que a minha família, o que a minha filha, o que o meu filho, o que a minha esposa diria de mim como pastor, como eu sou? Você já parou para pensar nisso? E você já teve esta curiosidade e até de uma forma ousada perguntar para a tua mãe, para o teu pai, para o teu esposo, para a tua mulher, como eles te vê, se eles vê Deus em você, se você é exemplo de pessoas de Deus ou não? Porque se não for, você precisa mudar. Às vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. Como assim, pastor? Verdade, nós queremos que a nossa família conheça Jesus, queremos que a nossa casa toda se converta ao cristianismo, ao evangelho, mas nós não estamos sendo esse exemplo. Nós não estamos sendo a carta viva de Cristo, nós não estamos sendo a luz do mundo, nós não estamos sendo o sal da terra, nós não estamos sendo embaixadores de Cristo na nossa família. Nós até estamos dentro da igreja, mas a igreja não está em nós. Por quê? Porque a sua fala é completamente na contramão daquilo que Jesus falaria, daquilo que Jesus agiria, daquilo que Jesus faria. Talvez as suas atitudes tenham sido completamente diferentes. Pedro está dizendo: exorto-vos que vocês mantenham o exemplar ou o exemplo procedimento no meio dos gentios. Como é que nós iremos ganhar aquele que é gentil da nossa família, da nossa casa, se a gente não é o exemplo para eles? Me responda como? Se eu não sou exemplo, como que eu vou pregar a Cristo? Porque Jesus disse lá em Atos capítulo 1, que nós só seríamos testemunhas depois que nós tivéssemos recebido o Espírito Santo.
E aí ser-me-eis testemunha em Jerusalém e em toda a Judéia e nos confins da terra. Como é que somos testemunha? Quando nós recebemos a este Jesus e vivemos e praticamos. O Espírito Santo, ele se apodera de nós e aí sim seremos uma testemunha. Agora, preste atenção, não falsa, porque existe a falsa. Eu estou falando de uma testemunha que é o quê? Verdadeira. Às vezes o seu testemunho tem sido falso. E por isso os gentios que pertencem à sua casa não se entregaram para Jesus e nem querem saber desse Jesus que você disse que serve. Se você ler o versículo 8, Pedro continua a história ou a sua ministração dizendo: irmãos, sede o quê? Ele diz aí, ó, servos, né? 18, versículo 18. Servos, sede também o quê? Submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for o bom, mas também se for o quê? Se for o mal, o perverso. Irmãos, olha que algo bonito aqui. Pelo menos duas atitudes aqui nesse texto que nós poderíamos explorar para o culto de hoje. Presta atenção no que eu vou te falar. A primeira atitude que Pedro requer do crente ou de nós, que nós precisamos ter, é uma vida exemplar. Como ele já disse, nós precisamos ser exemplar em todo o nosso procedimento, em todas as nossas atitudes. Nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser exemplo. O que é o exemplo? O exemplo é ser uma testemunha verdadeira. Exemplo é ser alguém que tenha uma boa fama. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes, geralmente assim, ó, quando você olha para alguém, você está andando na rua, aí vem alguém de lá para cá, aí você às vezes até desvia, né? Vou para o outro lado da calçada. Por quê? Porque aquela irmãzinha é a fofoqueira da rua. E ela, toda vez que ela me vê, ela quer me parar para conversar comigo, para saber o que é que está acontecendo na vizinhança. Aí você vem a irmãzinha fofoqueira, você vê a irmãzinha fofoqueira, o que você faz? Você até corta a volta. Por quê? Porque aquela irmã não é uma testemunha verdadeira e não tem boa fama. Agora, e se essa vizinha fofoqueira for a gente? E se for eu e você? Você já parou para pensar nisso? Como é que você é visto? Qual é a sua boa fama? Você sabe por que isso é tão importante? Porque às vezes você está colocando a sua família a perder. Às vezes você está colocando os seus familiares a perder. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, diz assim, ó: é melhor a boa fama do que o melhor unguento. O que é unguento? Unguento é perfume. Você já parou para pensar o porquê que Salomão faz esse comparativo? Ou melhor, esse contraste entre a boa fama e o melhor perfume? Irmãos, é simples. Desde aquela época, o bom perfume era apreciado por todos. Inclusive quando Maria unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos, ela estava ungindo os pés de Jesus com um perfume precioso, com um nardo, algo que tinha muito valor. Isso está lá em João capítulo 12, depois você leia lá. Desde aquela época, o perfume era algo valioso, era algo estimado entre a sociedade, como nos dias de hoje também é. Tem perfumes caríssimos, perfumes importados aí que custa 700, 800, eu estou sendo modesto e chutando por baixo. Perfume, por exemplo, da Carolina Herrera, que é um perfume importado, que é o 212 ou 212, como você preferir, esse perfume custa quase
R$ 1.000, 180 ml. É um perfume muito bom. E você vê, por exemplo, como que ainda nos dias de hoje, isto é levado a sério. Inclusive, já dei até uma dica de perfume aí, viu? Se vocês quiserem comprar e presentear o pastor, já dei até uma dica. Amém, pessoal? Mas isso era levado a sério no passado, como até hoje é levado a sério. Então Salomão está falando assim, gente, o que é valioso, que vocês consideram como algo valoroso e valioso, a boa fama ainda está acima. O exemplo do crente está acima daquilo que ainda hoje você considera importante, do que você considera valoroso. Irmãos, cuide da sua reputação. Seja exemplo, como eu disse, na sua casa, onde quer que você esteja, na sua família, no seu trabalho, agora principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque através do seu testemunho, eles vão querer conhecer. Davi disse, bendize minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que existia em Davi, glorificava a Deus. A mesma coisa precisa ser conosco. As nossas obras, as nossas atitudes precisam glorificar a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora, olha só que importante, irmãos, seja exemplo, pais, para os seus filhos. Seja modelo para a sua esposa, marido, para o seu marido, mulher, para os seus pais, filhos. Sejam exemplos. Tenha uma boa reputação. Ande na presença de Deus. Por quê? Porque entenda algo importante que eu vou lhe falar aqui. Pedro está dizendo o seguinte: nós precisamos ser servos, precisamos ser submissos, com todo temor. Temor aqui nesse texto simboliza ou significa respeito. E aí Pedro continua dizendo, falando, nós precisamos ser servos, submissos e respeitar o nosso Senhor. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? Servos de quem? Você já parou para pensar? Nesse caso aqui, que Pedro está dizendo, não é ser servo de Deus, irmãos. Nesse caso aqui não. Pedro está falando para que a gente venha ser servo de um Senhor, que não é Deus. Como assim? O Senhor aí está escrito com S minúsculo, então não se trata de Deus, se trata daquele a quem Deus colocou sobre você. E aqui entra, irmãos, um ponto muito importante que às vezes as pessoas não entendem, e por isso que as famílias estão sendo destruídas. Vou falar de novo. Pedro não está se referindo a Deus, ser Senhor. O Senhor aqui não é Deus, o Senhor aqui é pessoa, o Senhor aqui é um ser humano. Agora, irmãos, se tratando de família, porque o culto hoje é sobre família, se tratando de família, qual o erro que muitos cometem? Sabe qual? A Bíblia diz, olha só, o erro que muitos cometem: as pessoas só querem fazer o bem àqueles que fazem também o bem a elas. Pedro está falando, sejam servos, sejam submissos, com todo respeito ao vosso Senhor, que não é Deus, o S está minúsculo, e aí ele continua dizendo, não só aquele que é bom, mas aquele que também é mau, aquele que também é o quê? Perverso, aquele que também é ruim. Opa, interessante isso daqui. Nós temos um grande defeito. Quando eu falo nós, com a sua permissão, eu falo de uma maneira geral, em querer estender as mãos só para aqueles que um dia também estenderam as mãos para nós, em querer dar amor somente para aqueles que também que dizem a nós que nos amam, em fazer o bem somente para aqueles que nos fazem
o bem. E esse está, ou aí está, o grande erro, principalmente na família. Porque muitas vezes a sua família, a quem você nunca esperava que eles iriam agir de uma forma diferente com você, é eles que vão te tratar de forma diferente. Por quê? Preste atenção. Na lei do trânsito, diz assim: quem vai tirar a habilitação ou quem já tirou sabe do que eu estou falando. Existe uma distância que um carro tem que ficar do outro, porque se ele ficar muito próximo, fica mais fácil para que eles se envolvam em uma colisão, para que eles batam um no outro. Então tem uma distância que você tem que ficar. Traduzindo isso, entenda, quanto maior a proximidade, maior também a possibilidade de atrito. É por isso que muitas vezes você fica ofendido, você se chateia e você se magoa, porque aqueles que você vê todos os dias, aquele que você convive com ele todos os dias, aquele que você acorda junto todos os dias, no caso de quem é casado, é aqueles que vão fazer ou vão ter a maior possibilidade de fazer você ficar triste. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que você vê de vez em quando você vê é só 1000 maravilhas. Mas aquele que mora com você, você começa até a descobrir os defeitos, você começa até a descobrir as falhas, você até começa a descobrir as manias, os jeitos, e você começa a ver que aquela pessoa não é perfeita. E isto é bom. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Quem falou para você que você é perfeito, ou que o seu cônjuge seria, ou que os seus filhos seriam perfeitos? Agora o problema está em nós ou em você, de uma forma em geral, porque nós só queremos fazer o bem para aquele que também nos faz bem. Pedro está falando: sejam servos, sejam submissos, respeitem o Senhor com S minúsculo, o que é bom e o que é mal. Por que o senhor está entrando nesse assunto? Presta atenção e olha para mim. Porque o Espírito Santo me falou que existem maridos, que existem mulheres que até estão na igreja, que um dia agiam de acordo com a palavra, mas que hoje deixaram de agir em conformidade com as Escrituras Sagradas. Você antes fazia o que Deus falava, e hoje você não faz mais. Sabe por quê? Porque você está chateada, você está ofendido, você se magoou, porque às vezes você esperava receber amor, mas você recebeu patadas, você recebeu ódio, e você saiu da sua posição. Pedro está falando, não é servir só o bom, é servir o mal também. Às vezes o seu marido está agindo com você, mulher, com você, esposa, de uma forma que você não gostaria que ele agisse, mas não é ele. Você tem que orar, você tem que colocar diante de Deus. E onde nós erramos, por causa do erro dele ou do erro dela, nós também deixamos de fazer aquilo que era o nosso dever, aquilo que era o nosso papel. Diga para a pessoa que está do seu lado: você serve só aquele que é bom? Você precisa servir aquele que é ruim também, porque isso é mandamento de Deus. Pastor, o senhor não sabe quem é que mora comigo. Eu não sei, e para mim não é relevante, porque o que Deus manda é fazer o que Ele determinou na sua palavra. Deus não está perguntando se é bom ou se é ruim. Deus está falando: dê amor, dê carinho. Você lembra como você agia? Você lembra como você era? E pelas pedradas da vida, você se tornou uma pessoa amarga. Pelas pedradas da vida, você se tornou uma pessoa triste, uma pessoa fechada. Você se tornou alguém sem esperança. Você é amargurada porque você não esperava receber o que você recebeu. E por isso, você saiu da sua posição. Qual? Servo, submisso e que tivesse temor. Ou seja, respeito.
Talvez você está querendo devolver com a mesma moeda que você está ganhando. Comigo é assim, pastor, toma lá, dá cá, bateu, levou. Ah, com você é assim, mas com a Bíblia é, se bater de um lado, deu outro. Por que você parou de fazer isso? Por que você saiu da sua posição? Deus está falando com muita gente aqui, irmão. Pastor, mas ele não merece. Irmãos, se fosse por merecimento, você não estaria aqui, nem eu, porque nós não merecíamos, mas Jesus morreu no nosso lugar. Por que agora você quer agir diferente com aquilo que Deus agiu com você? Ah, pastor, os filhos não merecem, pastor. Deus não está perguntando se merece. Deus está mandando você dar amor, Deus está mandando você dar carinho. Por que você está agindo diferente? Pastor, é porque ele me magoou muito. Deus não está perguntando da mágoa. Deus está falando, seja servo, seja submisso ao bom e ao mal. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Pastor, meu marido é uma praga. Pode ser as 10 pragas do Egito, às vezes é as 10, não é só uma não. Dê amor e dê carinho. Porque eu falo para pessoas que o marido não vem na igreja, a mulher não vem. E geralmente, olha, presta atenção que eu vou te falar. E geralmente, quem não serve a Deus, irmão, eu vou falar para você, é o pior do que o Satanás. Que faz coisa até que o diabo duvida. E você se chateia com isso. Essa palavra é justamente para esclarecer, para abrir os teus olhos. Agora entenda. Presta atenção que eu vou falar. Quem está me ouvindo, diga amém. Presta atenção que eu vou te falar. Antes de casar, você sabia. Casou por quê? Julgo desigual, Deus condena. Só que existe a vontade permissiva do Senhor. Você é de Deus, seu marido não é. Você é de Deus, a sua mulher não é. Presta atenção. Paulo vem e orienta a igreja o seguinte: se a mulher consiste em casar com quem não é da fé, com quem é incrédulo, quiser casar, case, é o livre-arbítrio, mas esteja preparado para as consequências. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Ao invés de você ficar triste, chateada, abatida, amargurada, Jesus fala assim: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração, se humilhe diante da mão potente do Senhor, porque eu vos exaltarei. Coloque diante de Deus essa situação. Apresente ao Senhor a sua causa. Apresente as suas razões, como Isaías falou, para que Deus possa te justificar. Às vezes o seu marido não é de Jesus. Às vezes a sua esposa não é de Jesus. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e com a inteligência, a mulher sábia constrói a casa, e a mulher sábia constrói, e com inteligência ela estabelece o lar. Agora entenda, a sábia também ganha o seu marido sem palavras, não é batendo de frente, não é brigando, é com o joelho no chão, é orando a Deus, colocando diante do Senhor. Deus vai alcançar a sua família, pelo seu exemplo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo? Seja exemplo para a sua família. Ele já não é de Deus, ela também já não é. Você que é, você não está sendo exemplo. Quem é que Deus vai poder usar para libertar a sua família então? Ninguém. É isto que as pessoas precisam entender. É isto que as pessoas precisam compreender. Como nós vemos aqui, se tem, olha só, vou falar de novo, como Jesus mesmo disse, em Mateus 5,46, Jesus diz: se a gente só faz o bem para aqueles que nos faz bem, que louvor tem isso? É muito fácil você amar quem te ama.
Eu quero ver você amar os seus inimigos, como está escrito em Lucas 6,35. Aí que está o grande segredo. Aqueles que não servem a Deus, que muitas vezes batem de frente com você, aqueles que não servem a Deus, que muitas vezes não concordam com a fé que você tem, que você exerce, que você pratica, que inclusive está lá dentro da sua casa. Como que nós vamos ganhar? Pedro nos deu o caminho, sendo servos, sendo submissos, respeitando o bom e também quem? O bom e também quem? Irmãos, coloque algo no seu coração. Independente, Pedro está falando, independente se é bom ou se é ruim, trate todos com amor. Sabe por quê? Porque Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Não dê amor só àqueles que também te dê amor. Dê amor também àqueles que te dê pedrada. Porque Deus reconhecerá o esforço e o trabalho das suas mãos para fazer o que Ele determinou. Digam graças a Deus. Sejam servos, sejam submissos e respeitem o vosso Senhor. Principalmente os gentios que não servem a Deus. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. No versículo 18, eu vou ler de novo com você, diz assim: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, né? Mas também aquele que é perverso, aquele que é mau, aquele que é ruim. A Bíblia, em outras palavras, Pedro está dizendo que quando nós somos servos, aí então nós somos ou seremos exemplos. O servo é exemplo em tudo. O reino de Deus é completamente diferente. Quem quer ser o maior, seja o menor, seja servo. Sabe por que seu casamento está em pé de briga? Porque você quer falar mais alto do que o seu esposo quer falar mais alto do que você, e por isso que as coisas não dão certo. Porque ninguém se coloca na posição do quê? De servo. Não tem um ditado que aonde existe dois bicudos, não existe? Sim ou não? É por isso que seu casamento está assim. E Deus te trouxe aqui para mostrar a você o segredo, para você reverter essa situação, para você dar a volta por cima. Agora, servos de quem? Não de Deus, porque o Senhor é com S minúsculo, mas um servo daquele a quem está ao nosso lado. Inclusive, a Bíblia diz assim: se cada um de vós, eu e você, enxergar o nosso próximo como o nosso superior, não vai ter briga. Se a mulher enxergar o marido como superior, não tem briga. Se o marido enxergar a mulher como superior, não vai ter briga. Se os pais com os filhos, se os filhos com pais, não vai ter confusão, não vai ter briga. Engraçado que até se tratando de um ambiente de trabalho, falando de uma vida profissional, você grita com o seu chefe? Você grita com o seu patrão? Você grita com o seu senhor? Sabe por que você não grita? Porque você reconhece que ele é o seu senhor. Por que você quer gritar com a mulher? Por que você quer gritar com o marido? Por que você quer gritar com todo mundo lá na casa? Porque a sua vida só é gritar. Você não é servo, você não é submisso e nem muito menos você tem respeito com ninguém que mora dentro da sua casa. É por isso que a sua família está assim. Não sei para quem ou com quem eu estou falando, mas o Espírito Santo sabe. Por que com os de fora, muitas vezes, a gente parece o bom mocinho ou a mocinha, mas com os de dentro da nossa casa, somos
ferozes. Queremos agir com força, em muitos casos, até com violência. Quem está entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua família é superior a você. Se você enxergar eles assim e eles também te ver da mesma maneira, acaba a briga na sua casa a partir de hoje. Geralmente assim, só para você entender. Geralmente as brigas que acontecem em escola, colégio, na época de criança, você vai brigar, quem aqui, né? Principalmente os meninos aí, os homens já que na época eram meninos, ia brigar com outro menino na escola. Aí você olhava assim, rapaz, o cara dava quase 2 de você. Falou: o quê? Vou não. Eu não sou louco. Se eu for, eu vou o quê? Eu vou apanhar. Então o que fazia? Corria, porque aquele era superior a mim. O problema muitas vezes é que a gente quer enfrentar. Se achamos melhores do que todos os que estão ou os que ficam em nossa volta, somos servos para baixar a cabeça e muitas vezes falar: você está certo. Sabe por quê? Porque o orgulho muitas vezes já tomou conta do nosso coração e a gente não reconhece. Tem pessoas que morrem no próprio orgulho, mas não pedem perdão. Por quê? Porque não é servo, não é submisso e nem muito menos respeita a sua família. Irmãos, preste atenção. Deus colocou o homem como cabeça, mas nem por isso o homem tem razão em todas as coisas. Às vezes o homem está errado. Ah, mas eu sou cabeça. Mas está errado. E se você estiver errado, mesmo sendo cabeça, você tem que ser humilde o suficiente, servo o suficiente, submisso para baixar a cabeça e pedir perdão, porque senão você vai morrer no seu próprio orgulho. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é o que não acontece. Às vezes o machismo toma conta e acaba aqui colocando tudo a perder, mas está errado. Não aceita o conselho da mulher, não aceita o conselho da esposa, mas ele está errado. Por achar que ele é o cabeça, ele permanece no erro, porque não quer ouvir o conselho da esposa. Às vezes é a esposa. Deus a fez, mulher, como submissa ao marido, e você tem que se comportar como tal. A única forma de não ser submissa ao marido é quando ele lhe pedir algo que esteja fora da palavra. Aí você não é obrigada a fazer, porque acima do seu marido existe um Senhor, existe um Deus. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado. Reveja se você tem sido exemplo, reveja os seus conceitos e como você tem agido, reveja. No versículo 19, diz assim, versículo 19, lá de Pedro, diz assim, olha o que ele diz, acharam aí? Olha o que ele diz, versículo 19: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com quem? Para com quem, irmãos? Para com Deus. Presta atenção no que eu marquei aqui, ainda que você esteja sofrendo injustamente, não saia da posição que Deus te colocou. Qual é a posição que Deus colocou? Me colocou e colocou a você? A posição de servo, de submisso, a posição daqueles que permanecem na palavra. E por que nós não podemos sair? Por causa da nossa consciência para com quem? Para com Deus. Ainda que você sofra injustamente por aqueles que não conhecem a Jesus,
com palavras, com atitudes, ainda que eles tentam lhe ofender, ainda que eles tentem lhe maltratar, você é de Deus, sofra quietinho, sofra calado. Como assim, pastor? Aceita tudo? O que eu estou dizendo para você é que é para você não pecar por causa do erro dos outros. Quem entendeu, diga amém. Isto é sofrer injustamente. Eu não posso errar por causa de um erro da minha esposa, que ela cometeu comigo. Eu não posso, ela não pode errar por algo que eu fiz com ela de errado. Aí porque eu errei com ela, ela também vai errar comigo. Não, irmãos, quando nós sofremos, até que seja injustamente, como Pedro está falando, mas a nossa consciência com Deus, ela tem que estar limpa, ela tem que estar boa. Aí entra lá onde Pedro falou: não seja só servo, não só submisso, e não seja somente, ali justo com o que é bom, mas também com aquele que é mau. Sua esposa errou com você, marido? Errou. E você? Agora eu vou errar com ela também. Faz isso não. O povo lá do mundo faz isso. Inclusive está cheio de maus conselhos aí, que dizem assim: chifre trocado? Chifre trocado? Errou com você? E você quer pagar com a mesma moeda? Irmão, você tem que ser exemplo por causa da sua consciência com Deus. Como que você vai ficar com a sua consciência pesada diante de Deus? Porque você errou também? Não erra. Ore, coloque diante de Deus, coloque o joelho no chão, clame ao Senhor. Ou você acha que Deus não é capaz de mudar essa história? Pedro está dizendo algo aqui muito bonito para a gente poder compreender de uma forma, irmãos, a qual às vezes talvez você nunca pensou que seria assim. Pedro está falando, gente, porque isto é grato. O que é grato? É algo que recebe louvor. O que é louvável? Quando você sofre injustamente e você não cai no mesmo erro por causa de um erro alheio. Isto é louvável, mas não é isso que tem acontecido. Muitas vezes na família, as pessoas querem pagar com o mesmo preço, com a mesma moeda. Aí fica os dois nas mãos de quem? Nas mãos de Satanás, porque ele errou com você, você também errou com ele. E aí, como é? Quem é que vai poder te ajudar? Quem é que vai poder estender as mãos? Quem é que vai poder socorrer? Vou ler de novo. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com quem? Da sua consciência para com quem, irmãos? Ainda que seja de uma forma injusta. Você vai pagar o preço? Vou. Por quê? Porque eu não posso pecar diante do meu Deus. Eu não posso errar. Não erre, porque as pessoas erraram com você. Tem pessoas, entenda o que eu vou lhe falar, que não confia. Olha só, estou falando com uma pessoa aqui agora. Não sei quem, mas é para você. Você foi traída por uma amizade que tanto você confiava. E você agora, por causa desse trauma, você não confia em mais ninguém. Não erre, porque os outros erraram com você. Quantas mulheres estão solteiras porque ficaram desacreditadas quando o assunto é homem, porque sofreram tanto na mão de alguém e que hoje elas não querem casar mais. Pastor, eu sofri demais. Pastor, eu sofri demais com o pai dos meus filhos, pastor.
Ele saía, pastor, voltava só 2, 3 dias, bebia, pastor. Muitas vezes, pastor, até agredia. E você até hoje carrega esse trauma, nunca mais você quis arrumar um companheiro para você. Eu não estou falando para você casar de novo. Eu estou falando para você viver livre desse trauma que até hoje te aprisiona. Porque erraram com você e você se aprisionou, se submeteu a esta situação e da mesma forma você está errando. Em alguns casos, chega até a ser mais grave. É por isso, pastor, que hoje eu também faço os outros sofrer. Eu não quero compromisso com ninguém, porque eu já sofri demais. Às vezes você está agindo assim. E a sua consciência com Deus, como que fica? Se o Espírito Santo não estiver me usando aqui para falar com ninguém a respeito do que eu acabei de falar, irmão, nunca mais eu vou pregar na minha vida. Nunca mais. Agora entenda. Eu conheço um que pode reverter essa situação, que pode te livrar de todos esses traumas, de todos esses medos, e você pode ainda ser feliz. Se você aceitou esta palavra no seu coração, Deus começa hoje a mudar a sua história. Não é nem a vida, é a história que até hoje foi de fracasso, de sofrimento e de derrota, e em muitos casos de infelicidade. Eu falo para pessoas aqui que até hoje não sabem o que é ser feliz. Que você possa ter compreendido, que você possa ter entendido, para sair daqui com esta palavra no seu coração, para viver o melhor que Deus tem para você.